Fala galera, hoje eu vou ensinar pra vocês a fazer o braço do soldado invernal, só que esse vídeo vai ser um pouco diferente, eu não tô nem mostrando a minha cara por causa de vergonha. Seguinte, vocês vão precisar de tudo de normal, os moldes, papel paraná, só que dessa vez vocês vão precisar do programa. O programa chama Pepacura, eu vou procurar um link, deixar ele aqui na descrição pra vocês. Vai te ajudar muito a fazer esse projeto e eu vou te explicar por quê. Primeiro unir os moldes, como a gente faz no começo de todo o projeto, eles têm que ficar desse jeito. Ali, do 1 ao 4... daqui do 5 até o 8. Daqui é do 9 até o 11, 13 e 14. Tem uma ali que tá sobrando, que essa peça tá... como eu digo? É o doce. Ela devia ficar aqui, mas ela tá sozinha na coisa, então ela não precisa unir com nenhum. É isso aí. Aqui ó, eu acabei cortando, destacando esse pedacinho, esses dois pedacinhos, porque eles não precisavam juntar a folha inteira. Agora eu uno só essas quatro aqui e faço a outra peça. E aí a gente pode começar a coisar e montar. Demorei quase o dia todo para unir todos os moldes. Eu tive a impressão de que eles estavam um pouquinho grandes e passar eles para o papel paraná. Você vê aqui que já tá até de manhã. Você vai precisar do programa porque o programa vai te ajudar a montar o negócio. Ele vai te mostrar onde estão as peças e outras. Você tem que ver. Tipo, você tem que montar do jeito certo para se fazer o braço esquerdo, não direito, lembre-se disso. Então, eu comecei montando o tríceps, que é muito fácil. É só você fechar tudo que tiver separado e no final unir eles com papelão por baixo. Muito simples, muito fácil, bora pro próximo. E o ombro é a mesma coisa. Tudo que tiver separado você vai unir. E o programa pode te mostrar isso, pode mostrar tudo que você precisa unir. É aí que a minha desconfiança começou a ganhar mais força, porque aquilo ali tá meio grande, mas tudo bem, eu continuei. Comecei a fazer o antebraço e todas as peças do antebraço vão ficar ao redor dessa peça maior. Vai tudo fazer uma espécie de tubo para aí encaixar o antebraço. Mais uma vez eu usei pedaços de papel paraná para unir as partes, colocando elas por baixo e colando as duas partes nesse pedacinho de papel paraná avulso. Montando desse jeito, essa peça vai ficar aqui e essa peça vai ficar aqui. Essa peça do pulso, eu vou ter que ser sincero com você que ela deu um pouquinho de trabalho, principalmente na hora de adaptar. E você ouviu certo, nós vamos ter que adaptar esse projeto. Que droga. Foi aí que eu percebi que eu não estava fazendo o soldado do braço invernal, eu estava fazendo o braço do Thanos. Mas tudo bem, eu decidi fazer o seguinte. Eu medi o meu braço, o meu antebraço e o bíceps, na verdade. O ombro eu deixei pra depois, pra olhar isso com mais calma. Tanto é que eu errei. E medi o bíceps e o antebraço que eu fiz de papelão, pra saber quantos centímetros cada um tinha e quanto eu ia precisar tirar pra deixar tudo certinho. Tá, e as minhas anotações, caso você seja do meu tamanho, anote isso aí. Se você não for da minha altura, do meu tamanho, o problema é seu. Mentira. Eu comecei pelo antebraço, eu decidi cortar ele nessa vertical assim, onde eu ia apertar ele, só que não seria o suficiente. Fora apertar, eu ia precisar diminuir ele. Eu cortei ao meio, numa divisória ali que tem, tipo, entre uma peça e outra, e então ia colocar uma parte dentro da outra, e desse jeito ia unificar e deixar menor. E eu acho que o antebraço é o ponto alto dessa peça, porque ele ficou bem legal, ficou bem do jeito que eu queria mesmo, ficou parecendo musculoso, entende? E é isso que o braço do soldado é, na verdade. Então, sobre essa adaptação, você vai fazer o quê? Você vai adaptar ao seu braço. Isso te dá uma liberdade criativa, tá ligado? Você vai olhando, vai medindo, mesmo que seja um pouco difícil. No final vai valer a pena. Olha ali, ficou bem legal, eu acho. Eu acho, a gente tem que se valorizar, a gente tem que acreditar nessas coisas. Só cuidado com a parte do pulso, porque se você não fizer certinho, você vai estourar o pulso toda vez que você for enfiar o braço. Se você quiser inventar um mecanismo de abrir e fechar aquilo ali, você pode, mas eu não inventei, eu não precisei fazer isso.
Eu só acredito que você faça esse tipo de coisa quando precisa. Agora, sobre o bíceps é a mesma coisa, é só abrir e apertar o tanto que o seu braço fecha. Sobre o ombro foi um caso à parte que eu não medi meu ombro, e esse foi o meu erro, porque eu não tinha uma fita para medir. Aí eu cortei um pedaço do ombro e colei ali, só que ele ficou pequeno, como vocês podem ver. E foi aí que eu tive que fazer mais uma adaptação, e essa eu particularmente até desanimei, porque eu acho que ficou meio feia, mas depois eu continuei fazendo o projeto. Eu peguei o resto do ombro e tentei colar ali atrás pra dar uma continuidade, entendeu? Só que não ficou muito bom, tá ligado? Ele, tipo, nossa, até terminar o braço inteiro ficou meio estranho. E ali, como eu mostrei, o pulso fica abrindo, então toma cuidado quando você for fechar ele. Agora a gente vai fazer igual que a gente fez no vídeo do Pantera Negra. A gente vai pegar essa cartolina preta, amassar e colar ela no braço todo, com cola e água. Mais parte de cola do que de água. Faça isso nas duas peças e é aí que você precisa ver se você vai ter um mecanismo de abertura ou não. Porque nessa parte não vai ter volta. Se você fechar, não vai ter como abrir depois, hein? Se você abrir depois pode até estragar, pode ficar um pouco feio. Então toma cuidado nessa parte. E é assim que ele vai ficar. Eu particularmente gostei bastante, que ele ficou bem parecido com a cor do coisa, mas ainda assim tinha que pintar, porque não tava totalmente na cor do que a gente quer. Se você quiser o braço soldado invernal clássico, você pinta de prata, faz as marcações igual eu tô fazendo aí e pronto. Mas eu tô fazendo as marcações do soldado invernal do novo, da série Falcão Soldado Invernal. Então é por isso que eu tô olhando os moldes do braço novo. Eu também coloquei outra adaptação aí de abertura, que essa vai ficar um pouco mais escondida, por isso que eu abri depois de ter pintado, de ter colocado os papéis e tudo mais. Esse mecanismo aí é simplesmente para fechar o braço, para você encaixar ele aqui, e você fecha ele no seu bíceps. E o ombro vai ficar embutido ali, você não vai tirar o ombro, são só duas peças e não três. Sobre essa parte, o negócio é o seguinte, você precisa olhar antes como você vai usar, se você vai usar de cosplay, se você não vai, se você tem uma blusa para arrancar um braço, ou se você vai colocar o braço por dentro da blusa. E aí que você vai adaptar certinho a grossura do seu braço, sabe? Foi exatamente por isso que eu fiz esse mecanismo de abertura, porque ele não estava encaixando, não estava entrando no meu braço com uma blusa, por exemplo, a blusa azul que eu tenho aqui. Então eu decidi abrir isso aí e colocar certinho. Esse tipo de adaptação que a gente tem que estar atento para fazer, porque senão não funciona depois. Eu decidi fazer uma máscara com fita crepe, eu usei bastante fita crepe até acabou, mas era só um teste, não era nada demais. Eu queria mostrar para vocês, caso vocês queiram fazer dessa cor, como ia ficar ela prata, mas eu comprei papel contact dourado para fazer todos os detalhes. Aí eu pintei de preto e eu acho que o resultado ficou muito bom, ele ficou brilhante do jeito que eu queria, e alguns detalhes já estavam ali para me direcionar, por assim dizer, e depois eu tirei a máscara, e até que ficou legal. Ele prata ao invés dos detalhes prata, ao invés de detalhes dourados. Só que eu decidi optar pelo dourado mesmo, que eu achei que ia ficar muito mais bonito, mais chamativo. E outra, você tem que decidir se essa peça é para cosplay ou se é para enfeite. A maioria das minhas peças eu faço para enfeite, não para cosplay. Então, eu não sei se eu sirvo de base para um cosmaker, por assim dizer. Esse é o nome, né? Então, essa parte é um pouco chata, foi por isso que atrasou bastante. Você tem que olhar o braço, procura umas imagens no Google. Você tem que olhar o braço e tirar filetinha por filetinha e colar no braço. Minha dica é, procura um traço em especial no braço e faz ele como um traço central, que todos os outros traços vão ser ao redor desse traço, por assim dizer, acho que deu pra entender. Aí você vai conseguir conectar todos os traços e fazer todos no lugar certo, por assim dizer. E assim você vai achando os traços, vou mostrar aqui pra vocês. O traço principal do antebraço seria aquele quadrado ali, na parte de cima do antebraço. O traço central do bíceps seria aquele tipo raio ali, e o volume do bíceps. E o traço principal do ombro seriam todas essas listras. E o resto fica fácil depois disso. Fazer à mão é a parte mais fácil. Você vai pegar o papelão e usando uma luva, eu arranjei uma luva de moto
velha aqui mesmo, e por sorte só tinha o lado esquerdo. Usando a luva como referência, você vai desenhar no papelão e vai dividir em peças, por assim dizer, da mão. 3 peças para cada dedo, e você vai desenhar e dividir de acordo com o tamanho do seu dedo. A peça traseira grandona de trás da mão e os 4 ossinhos que vão ficar ali na luva. Todas as luvas têm uma espécie de limite ali, e é exatamente ali onde você vai colar essas partes do ossinho. Normalmente elas são octagonais, acho que é 8. Octagonais, com alguns lados menores que os outros. Mas primeiro você se concentra nos dedos. Você corta do tamanho do seu dedo, depois você corta nos formatos que você quiser e cola em cima da luva. As minhas peças ficaram mais ou menos desse jeito. Mas o polegar, por exemplo, na hora de colar, eu decidi recortar em 3 partes, porque ele não estava dobrando e porque eu acho que ia ficar mais legal. Depois você pinta e usa papel contact para fazer os detalhes. Agora, essa parte do ossinho, você vai fazer esses hexágonos desse jeito e tá pronto.